E aconteceu de novo, gente. A nova cadeia pública aqui de Porto Alegre tem o quê? 1 mês e pouco de lançamento? De reinauguração? Pois a nova cadeia pública aqui da capital voltou a ser alvo de um motim de presos neste final de semana. Detento de uma das galerias chegaram a colocar fogo nos colchões dentro das celas. Tinha que fechar a cela, né, e deixar lá. Bom, repórter João Gabriel Pezzini ao vivo traz os detalhes. Cadê? Isso, já está inclusive com o secretário aí do sistema prisional. Boa tarde, JG. Boa tarde, Mota, e boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Boa Tarde Rio Grande. É isso mesmo, Mota. Ontem, por volta das 10 horas da noite, os detentos da cadeia pública aqui da capital colocaram fogo em alguns colchões ali em uma das galerias. Segundo a Polícia Penal, foram os próprios servidores da cadeia que apagaram o fogo e os detentos que estavam envolvidos, nenhum deles se feriu e também já tiveram o atendimento médico prestado pelos servidores da cadeia pública. Aqui ao meu lado está o secretário Jorge Pozzobon. E, secretário, que tipo de medida foi tomada pela secretaria depois do episódio ocorrido ontem? Boa tarde. Bom, boa tarde para ti, boa tarde, Mota. Boa tarde, Tem uma expressão secretário que eu criei que ela é uma regra máxima. Quando o presídio grita, a sociedade agradece. Que se o presídio está gritando é porque está dando certo. Um presídio foi feito sob o ponto de vista de 3 pilares, foi fundamentado em 3 pilares. O primeiro, a segurança dos nossos servidores. Nós não abrimos mão disso. O segundo, o rigor e a disciplina no cumprimento da pena. O que eles estão gritando? Eles querem ter tomada? Não vão ter tomada. Não querem usar uniforme? Vão usar uniforme. O presídio agora tem dono, e o dono é o Estado do Rio Grande do Sul. O presídio não é mais comandado por galeria. Nós estamos fazendo com os presos aquilo que o Estado tem que fazer, garantir a dignidade no cumprimento da pena. Nós tínhamos um presídio que era um horror, que tinha ratos, superlotação. Hoje não, hoje nós temos um presídio digno, mas a dignidade ela é acompanhada de rigor e disciplina no cumprimento da pena. Portanto, eles têm que cumprir as regras que nós estamos impondo. Um presídio não é um hotel. Um presídio é para quem está cumprindo pena por algum crime que cometeu. Secretário, eu ia perguntar isso para o senhor. No começo do mês nós tivemos um outro tipo de manifestação dos detentos e ontem tivemos essa. Na avaliação do senhor, então, é por conta dessa questão de não ter tomadas nas celas, também por conta do uso de uniforme, é isso? Bom, o nosso presídio, que é a nossa cadeia pública, é um presídio extremamente olhado, visado, porque nós era um pior presídio que nós tínhamos na América Latina, e hoje nós temos, sem sombra de dúvida, um presídio que é um exemplo no rigor da segurança, principalmente feita pelos nossos servidores, que eu tenho absoluta confiança em todos eles. O que está acontecendo aqui em Porto Alegre? É exatamente o que aconteceu em Charqueadas. Quando se inaugurou o presídio de Charqueadas, aconteceu a mesma coisa. Por que não foi dado tanta ênfase? Porque Charqueadas foi tudo novo presídio. E aqui a nossa cadeia pública é o antigo presídio central. Portanto, para nós não é novidade. Mas o que é importante repetir e dizer, esse pessoal tem que saber que o presídio agora tem dono, e o dono se chama Estado do Rio Grande do Sul, é a determinação do governador Eduardo Leite. Tá certo, secretário. Mota, tem alguma pergunta aqui para o secretário Jorge Pozzobon? Não, eu tenho sim. É a segunda ocorrência, né, em questão aí de 1 mês, né? Eu acho que nem isso, né? Da reinauguração da cadeia pública aqui de Porto Alegre. Eu estive lá, inclusive conversei com o secretário Pozzobon no dia, né? Foi uma manhã bastante enriquecedora na questão aí de informações, né? E de ver aí o investimento que o Estado vem fazendo no sistema prisional. Desde a reinauguração da cadeia pública, a nova cadeia pública aqui de Porto Alegre, nós estamos recebendo via internet, via redes sociais, o próprio Zap do Mota, algumas reclamações com relação ao efetivo da Polícia Penal. Eu vou bater nessa tecla, já fiz essa pergunta para o secretário Pozzobon, numa outra participação, inclusive a repórter era a Gabriela Dias. O número de policiais penais deslocados, mobilizados na nova cadeia pública é suficiente para conter uma rebelião ou uma tentativa de fuga em massa, secretário? Por favor. Secretário Mota pergunta se o número de policiais penais dentro da cadeia pública é o suficiente para conter talvez uma tentativa de rebelião, algum tipo de motim, como que aconteceu ontem? Primeiro que não vai ter rebelião. Quem manda naquela casa é o Estado do Rio Grande do Sul. Lá os presos vão cumprir com rigor, disciplina, a pena, nós estamos lá. Tudo que
que ocorre no presídio é avaliado. Nós começamos dos primeiros números de presos lá, 27, passamos para 118, de 118 fomos para 320, de 320 fomos a 400, de 400 a 600 e hoje a gente está com 1.000 presos. Nós temos a capacidade de colocar 1.884 presos lá na cadeia pública. Nós hoje estamos com 1.000. A previsão para atender os 1.884 são 208 policiais penais. Se for necessário colocar mais, nós vamos colocar mais. Mas tudo isso, a equipe de trabalho, o setor de inteligência, mas a equipe administrativa determina, que comunica a nós, mas que já está garantido. Por exemplo, se for necessário mais 100 servidores para a cadeia pública, nós vamos colocar mais 100 servidores. Se for necessário mais 200 servidores, nós vamos botar 200 servidores. Hoje eu posso dizer com convicção, com que a parte estrutural me diz que nós não precisamos. Mas se num futuro não muito distante precisar, nós vamos colocar mais servidores. Tá certo. É isso, Matos. É a resposta, então, do secretário Jorge Pozzobon. Bom, quero agradecer. Eu sei que o secretário Jorge Pozzobon tem uma reunião agora, às 1h30 da tarde, não vou segurá-lo. Quero agradecer, né, o secretário pela gentileza de atender a nossa equipe ao vivo e também agradecer o João Gabriel Pezzini aí pela entrevista com o secretário do Serviço Penal, né, dos Assuntos Penais aqui do Rio Grande do Sul. Diga ao secretário que eu concordo em gênero, número e grau. Uma coisa é devolver a dignidade ou dar dignidade a pessoas que cometeram crimes, mas não tem outro jeito, né? Não tem pena de morte, não tem prisão perpétua, vão ter que cumprir a pena deles perante a lei e depois, né, voltam à sociedade. Uma coisa é a garantia da dignidade, outra coisa é regalia. O antigo presídio central, quem mandava e desmandava no presídio eram os detentos, eram os presos. E por último, as facções, principalmente os bala na cara e os manos que determinavam, inclusive, lotearam o antigo presídio central. Então, é importante a gente ouvir do secretário responsável pela cadeia pública aqui de Porto Alegre, a nova cadeia pública, de que não tem mais regalia, não. Vão continuar sem tomada nas celas e tem que usar uniforme laranja sim. Quem manda é o Estado, é o poder público e, nesse caso, a Polícia Penal que representa a população gaúcha tomando conta de criminosos extremamente perigosos. Então, diga ao secretário que eu assino embaixo tudo isso que ele falou. Obrigado, JG. Obrigado, secretário. Abraço. Até daqui a pouco, JG. Mas não é verdade? Né? Daqui a pouco aí abre uma brecha, aí instala as tomadas. Eu tive lá e eu vi. Não tem uma única cela. Primeiro que os policiais penais ficam na parte de cima. Nós temos as imagens aí da nova cadeia pública, Elian? Né? Não tem como baixar, como mandar rapidinho para aí, não. Porque na parte de cima ficam os policiais penais, eles praticamente não têm contato físico com os presos que ficam embaixo. E em cada cela, né, ou em todas as celas, melhor dizendo, não tem tomada. Ponto final. E aí preso quer ter tomada, lógico, né, para recarregar o celular. Ninguém é bobo nem nada. E também não quer usar o uniforme laranja do sistema prisional. Vai pro raio que o parta. Daqui a pouco aí cede uma vez, você dá a mão, daqui a pouco eles querem o braço. Você dá o braço, eles querem a cabeça. Você dá a cabeça, eles querem o corpo inteiro. Então, não tem que ter regalia, não tem que ceder a vagabundo. Ninguém tá lá de brincadeira. Só tem gente perigosa lá, entendeu? O pessoal que vai pra cana é porque desrespeitou a lei, porque roubou, porque matou, porque furtou, porque praticou estelionato, estupro e por aí vai. Então ninguém tá lá de visita, tá porque descumpriu, porque desrespeitou a legislação penal brasileira. E tem que pagar por isso. A gente já paga a estadia, a hospedagem e a comida que eles comem, aí tem que, né, abrir mão, abrir concessão, tá certíssimo, secretário.